Shalom, galera! Chegou a minha oportunidade de compartilhar com vocês uma palavra de parte de Deus. Então, agradeço toda a sua atenção naquilo que está escrito na palavra no livro de João, capítulo 5, a partir do versículo 2. É uma história que nós bem conhecemos. Diz: Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao estanque e agitava as águas, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Então, nesta história que nós conhecemos muito bem, está o estanque e está um monte de pessoas doentes ao redor dele. Desde o momento em que as águas começam a se movimentar e a primeira pessoa que entra, ela é sarada. O que quer dizer isso para nossas vidas? Em primeiro lugar, preste bem atenção, pode até anotar esse código aqui. Diz: as águas que saram são as águas em movimento. Deus, ele tem um chamado para a sua vida. Deus, ele tem um propósito para a sua vida. Mas por que o sobrenatural ainda não começou a acontecer na sua vida? É porque você ainda não começou a se movimentar naquilo que Deus te chamou. Há muitas pessoas ao nosso redor da mesma maneira que estava ao redor daquele estanque, doentes, com o coração quebrado com a doença do século hoje, o século 21, a doença do século é conhecida como a depressão. E assim, enfermidades no mundo físico, espiritual, emocional, que está atingindo a nossa geração. E as pessoas não estão sendo saradas, não estão sendo libertas. Por que o sobrenatural ainda não está acontecendo? Porque a igreja ainda não começou a se movimentar naquilo que Deus chamou. Então, o primeiro que Deus quer transmitir para nossas vidas através dessa palavra é que as águas que não são movimentadas não são águas que saram. Você pode ter o chamado, você pode ter o propósito, mas se você não se movimentar naquilo que Deus chamou, o sobrenatural não vai começar a acontecer. O segundo ponto desta história, nós podemos enxergar esse homem aqui que tem 38 anos esperando para ser sarado, esperando para as águas se movimentarem. E isso representa uma outra posição da igreja, que está esperando o avivamento acontecer para começar a se movimentar, quando na verdade a igreja precisa se movimentar para o avivamento acontecer. Esse homem estava esperando durante 38 anos as águas se movimentarem, ou seja, as águas de fora. E recentemente nós vimos que nos Estados Unidos estava acontecendo um avivamento sobrenatural, glória a Deus, é de Deus aquilo que aconteceu naquele local. E tinha pessoas que queriam tomar uma passagem de avião e cruzar o continente para começar a experimentar o sobrenatural lá, em lugar de experimentar o sobrenatural de Deus aqui no Brasil. Só que é mais fácil a gente esperar as águas da frente se movimentar para a gente experimentar daquilo do que a gente começar a movimentar as águas que Deus colocou dentro de nós. E é nesse momento em que Jesus aparece e tem um encontro com ele. E Jesus pergunta para ele: você quer ser sarado? Ou seja, Jesus começou a gerar fé dentro dele. Jesus começou a movimentar as águas que estavam dentro da vida dele. O avivamento não acontecia a partir do movimento das águas de Betesda. O movimento das águas começou no seu coração, e é no seu coração que começou o avivamento. É no seu coração que começou a cura, a partir do momento em que Jesus começou a gerar fé dentro dele. Então, glória a Deus pelo avivamento que está acontecendo nos Estados Unidos, mas Deus quer começar com um avivamento no Brasil. Deus quer começar com um avivamento em Manaus e Deus quer começar um avivamento dentro da Igreja Rios. Mas isso somente vai começar a acontecer a partir do momento em que nós decidimos nos movimentar naquilo que Deus nos chamou. E aí sim, assim como está escrito na palavra, que estavam os doentes ao redor do poço de Betesda,
assim também vai acontecer com nossas vidas. Os doentes vão começar a ser sarados, vão começar a ser libertados, vão começar a ser curados, o sobrenatural vai começar a acontecer. Mas isso somente vai acontecer a partir do movimento que a igreja se posicionar e dizer: eu vou me movimentar. Eu vou me movimentar naquilo que Deus me chamou. Que Deus abençoe a vida de vocês.